Bem, pessoal, vou estar resolvendo essa questão que envolve o volume de uma pirâmide, uma questão do vestibular da UFRGS 2019, onde a mesma diz o seguinte: considera o cubo e os tetraedros ABCD, EFGD e HIJD, nos quais os pontos A, C, E, G, H e J são pontos médios de arestas do cubo, como representado na figura abaixo, né? Deveria ser ao lado, mas vamos continuar. A razão entre a soma dos volumes dos tetraedros ABCD, EFGD e HIJD e o volume do cubo é, a razão é a divisão, certo? A razão de uma soma de volumes desses tetraedros, eu vou chamar essa soma simplesmente de S, e o volume do cubo eu vou chamar de V, tá certo? E a gente sabe que a razão é uma divisão, então basicamente o que ele quer é essa divisão de S por V. Primeiramente, vale destacar que cada um desses tetraedros aqui é uma pirâmide. E nós sabemos que o volume de uma pirâmide é dado por 1/3 vezes a área da base da pirâmide vezes a altura da mesma. Nós devemos lembrar também que o cubo é um caso particular, né? Um caso particular de prisma, em que a sua base é um quadrado e que também as suas faces laterais são quadrados. Então, o volume do prisma também pode ser dado, como a gente já do cubo, né? Pode ser dado pela área da base vezes a altura desse cubo. Bem, vou estar utilizando essas informações e vale mencionar um detalhe, pessoal. Notem que nessa questão não está aparecendo medidas para que possamos calcular esses volumes. Como se trata de uma razão, certo? Como se trata de uma razão, não haverá problema algum em eu atribuir um símbolo para as medidas em questão, tá certo? Então, eu vou começar aqui. Para calcular o volume do cubo, eu vou destacar o seguinte, tá aqui, o volume do cubo. Eu vou destacar o seguinte, eu vou considerar que essa aresta mede x. Consequentemente, como essa base é um quadrado, essa outra aresta aqui também mede x. E esta daqui, e essa aresta, né? Essa outra aqui, também vai medir x. E aí a gente pode observar que a base desse cubo, se nós considerarmos como base essa face, e a gente já viu que ela é um quadrado, nós podemos tranquilamente calcular a área dessa base simplesmente multiplicando um lado pelo outro, né? Ou seja, o x vezes o x, que vai me dar a área da base como sendo x elevado ao quadrado. Essa área da base aqui. E uma observação que a gente pode fazer é que, no caso do cubo, pessoal, a altura dele vai coincidir justamente com a medida dessa aresta aqui, certo? Que a gente já viu que é x, então será multiplicado também por x, e nós temos que o volume do cubo nada mais é do que x elevado ao cubo. Agora voltemos nossa atenção para o volume de cada um dos tetraedros, tá, pessoal? Primeiramente, vale destacar, vale lembrar que este ponto, este aqui e este aqui são pontos médios, não é isso? São pontos médios de arestas do cubo. Né? Então, nós podemos tranquilamente observar que BC mede x sobre 2, AB também mede x sobre 2, aqui ó, FG também mede x sobre 2, EF também mede x sobre 2, o mesmo vai acontecer com IH, né, ou HI, e IJ, né? Esse segmento IJ também vai medir x sobre 2. Então, notem que a gente já conseguiu a medida, né? Agora, observando apenas as pirâmides ou os tetraedros, preferi falar assim, conseguimos as medidas dessa e dessa aresta, né, das pirâmides ou tetraedros, tá certo?
Um detalhe que eu quero que vocês observem é que para calcular o volume de um tetraedro, já que ele quer a soma desses três volumes para fazer a razão com o volume do cubo, para calcular o volume nós precisamos considerar uma dessas faces como base. É isso? Para fazer 1/3 da área da base vezes a altura. Bem, é bastante conveniente considerar nesse tetraedro aqui a face JIH como base. Por quê? Porque é o seguinte, se nós observarmos bem, este ângulo aqui é um ângulo reto, o que nos permite concluir que esse triângulo JIH terá sua área, poderá ter sua área calculada fazendo x sobre 2, se nós considerarmos o x sobre 2 como base desse triângulo, como essa base desse triângulo, multiplicando por x sobre 2, ou seja, multiplicando pela medida desse outro lado aqui, ó, que aí passará a ser a altura desse triângulo, e dividindo por 2, certo? Então, se nós considerarmos J e H como base, calcular a medida de sua área, será bastante tranquilo, tá certo? Então, nós podemos fazer isso, e a área da base será tranquilamente x sobre 2 vezes x sobre 2 dividido por 2. Bem, aqui dá x ao quadrado, fazendo aqui embaixo, sobre 4 ainda dividido por 2. O que nos garante, fazer essa divisão, nos permitirá concluir que essa área da base será x ao quadrado dividido por 8, certo? Só que aí tem um detalhe. A partir do momento que a gente define a base da pirâmide, tá? A altura vai ser a distância do vértice, já que esse triângulo JIH é a base, o vértice é esse ponto D, o vértice dessa pirâmide. E a altura vai ser a distância desse ponto D para essa base, ou para o plano da base. E aí a gente nota que este ângulo bem aqui é um ângulo de 90, certo? Essa aresta aqui, ela faz um ângulo de 90 com o plano, com o plano que passa por essa base, já que ela é uma aresta de um cubo. E essa base está contida na face de um cubo. E aí nós temos o seguinte, que a altura vai ser exatamente a medida dessa aresta aqui. Tá certo, pessoal? Qual vai ser o detalhe? É que essa aresta também mede x. Então, nós teremos que a área da base, aliás, o volume, o volume desse tetraedro aqui, será simplesmente 1/3 de x ao quadrado sobre 8 multiplicado por x. Em outras palavras, esse volume será dado simplesmente por x ao quadrado sobre x ao cubo, x ao quadrado vezes x ao cubo sobre 24, tá certo? Não é difícil de observar que o volume desse tetraedro e deste outro aqui será exatamente esse mesmo volume. Basta notar que podemos tomar essa face ABC como base, que terá exatamente a mesma área dessa face aqui, ó, dessa outra pirâmide. E o mesmo vai acontecer com relação a essa outra pirâmide, ou tetraedros, preferi falar assim. Terão essas outras duas, esses outros dois tetraedros terão exatamente esse mesmo volume, tá certo? E aí o que é que nós podemos verificar? Já que queremos a soma desses volumes, a nossa soma, será simplesmente somar x ao cubo sobre 24 3 vezes, ou seja, 3 vezes x ao cubo sobre 24, o que nos permitirá simplificar, dividindo por 3, ficando x ao cubo sobre 8, certo? E agora sim, nós podemos tranquilamente fazer a nossa razão. A razão é dada pela soma sobre o volume, a soma dos volumes dos três tetraedros pelo volume do cubo. E a gente já viu que essa soma é dada por x ao cubo sobre 8 e esse volume é dado por x ao cubo. Bastará agora fazer essa divisão, onde nós podemos acrescentar um 1 no denominador do x ao cubo, onde então poderemos trocar essa divisão
pela multiplicação, onde eu vou repetir a primeira fração, né? A fração que está na posição do numerador, e multiplicar pelo inverso da fração que está na posição do denominador, ou seja, 1 sobre x ao cubo, o que nos permite eliminar, né, ou cancelar esse x aqui, esse x ao cubo, ficando apenas 1 sobre 8. E eis aí a nossa razão. Tá certo, pessoal? Espero que essa resolução venha ajudar todos vocês. Tá bem?